quais são as fases clínicas que a doença de Vogt-Najarada apresenta para a gente. Primeira coisa, pessoal, naquela fase prodrômica, onde teve o gatilho viral lá, naqueles pacientes com predisposição genética que a gente viu no slide anterior, nessa fase prodrômica, chama a atenção o paciente apresentando aí uma síndrome gripal, com febre, com cefaleia, com sintomas e sinais constitucionais. E além disso, também nessa fase a gente observa que mais ou menos 30% vão apresentar disacusia, que tende a permanecer por até 2 a 3 meses. Essa disacusia pode vir como forma, por exemplo, de zumbido ou como forma de perda da audição, por exemplo, tá certo? Também nessa fase, pessoal, a gente observa uma pleocitose, alteração, né? Aumento de celularidade aí no líquor durante a punção lombar. Então, quando a gente analisa o líquor desses pacientes, pode-se observar 80% aí dos pacientes com aumento de linfomononucleares. E essa alteração persiste, pessoal, por até, olha só, 8 semanas. Então, nesse momento aqui, na fase prodrômica, o que a gente observa são alterações muito mais sistêmicas, constitucionais, muito mais de outros órgãos que não o olho. Porque após alguns dias, a gente entra no que a gente chama de fase aguda ou fase uveítica, que é aquela fase que a gente viu da inflamação granulomatosa. Na fase aguda ou fase uveítica, pessoal, notem que aqui a gente observa, né, na biomicroscopia, uma uveíte anterior, granulomatosa. A gente pode observar aí os PKs em gordura de carneiro, ou mutton fat. E essa uveíte anterior granulomatosa, ela pode ter algumas consequências, como por exemplo, pode formar sinéquias posteriores, pode também aumentar a pressão intraocular. Além disso, nessa fase, a gente quando realiza o fundo de olho do paciente, o que a gente pode notar é um descolamento de retina seroso, bilateral e não raramente com edema de disco óptico, como a gente consegue observar nessa imagem. Já quando a gente complementa a propedêutica desses pacientes, por exemplo, com o ultrassom, a gente nota também o descolamento plano de retina e um aumento da espessura da coroide ali próximo ao nervo, próximo na região do polo posterior. Esses pacientes, quando a gente realiza, por exemplo, um OCT, também a gente consegue evidenciar descolamento da retina e aqui, caracteristicamente, o descolamento de retina da doença de Vogt-Najarada apresenta essas faixas aqui, pessoal, ó, membranosas, né? Sugere aí um processo seroso, né? Como etiologia do descolamento de retina nessa doença. E no OCT também a gente pode observar um aumento da espessura da coroide subfoveal, tá bom? Quando a gente dá sequência à avaliação e pede, por exemplo, angiografia com fluoresceína, olha só, na angiografia com fluoresceína desses pacientes, o que a gente observa são diversos pontos de hiperfluorescência, que são os chamados pinpoints. Olha só nessa imagem, pessoal, os pinpoints eles acontecem por extravasamento, né, por passagem de líquido, de fluido, através do EPR nos locais onde houve quebra da barreira hematorretiniana. Esse EPR doente, que permite a passagem de líquido, pessoal, muitas vezes acaba resultando no acúmulo desse líquido no espaço retiniano, né? Acaba dando origem ao acúmulo desse líquido no espaço subretiniano, nas áreas correspondentes ao descolamento de retina. O acúmulo do líquido a gente vai chamar, pessoal, de pooling, tá bom? E além disso, também nesse exame a gente nota nas fases mais tardias um extravasamento ou leakage do disco óptico, tá bom, pessoal? Então nessa imagem aqui não está evidenciado, mas também a gente nota na angiografia desses pacientes extravasamento do disco óptico, tá bom? E por último, para complementar a propedêutica, é possível examinar ou avaliar esses pacientes, né? Melhor dizendo, a coroide desses pacientes com a indocianina verde. Pessoal, quando a gente utiliza a angiografia com indocianina verde, o foco principal é estudar os vasos, a vasculatura da coroide. E aqui chama a atenção a presença de área de infiltrado com bloqueio do corante, né, no formato de dark dots. Esses dark dots correspondem a áreas onde há infiltração inflamatória, tá certo? E é um exame super importante, tanto no diagnóstico como no monitoramento desses pacientes.
Então notem como na fase aguda, na fase uveítica, a gente tem aí uma quantidade enorme de achados no exame ocular do paciente. Só que, após algumas semanas dessa fase, o paciente, semanas a meses depois, vai entrar no que a gente chama de fase de convalescência. E na fase de convalescência, o aspecto do exame vai mudar, pessoal. Lembrem que lá na fisiopatogenia, na convalescência, a gente tinha aí uma despigmentação histológica, né? Tinha perda de melanócitos, perda de células pigmentadas. Então, nessa fase clínica, que após semanas a meses, na convalescência, o que a gente vai observar nesses pacientes, pessoal, é uma despigmentação difusa, agora em pele e fâneros, com vitiligo, poliose. Além disso, sinal de sujeira, que é um vitiligo perilimbar. E finalmente aqui, no exame de fundo de olho, a gente nota o famoso fundus em pôr do sol, né? Ou sunset glow fundus, tá bom? Então essas alterações aqui são típicas, características, pessoal, da fase de convalescência. O paciente passou da fase inflamatória mais aguda, granulomatosa, entrou numa fase de convalescência, uma fase de despigmentação. E ele permanece nessa fase, pessoal, por algum tempo, até que após meses a anos, ele vai entrar de novo naquela fase em loop, que a gente chama, que é a fase crônica recorrente. Nessa fase ele vai apresentar exacerbações, pessoal, como por exemplo, apresentando uma uveíte anterior, granulomatosa, mas lembra do que a gente falou no slide anterior. As exacerbações, a recorrência, geralmente vai vir com inflamação menos proeminente do que a da fase aguda, tá bom?